O Enterro Prematuro, de Edgar Allan Poe, adaptação e narração de Felipe Tillier. Há certos temas que despertam totalmente o nosso interesse, mas que também são demasiado terríveis para servir aos propósitos da verdadeira ficção. Ser enterrado vivo é, sem dúvidas, o maior horror que pode acontecer a um mero mortal. Qualquer um que raciocine não pode negar que isso acontece com muita frequência. As fronteiras que separam a vida da morte são, na melhor das hipóteses, vagas e obscuras. Quem ousaria dizer onde termina uma e onde começa a outra? Sabemos que existem doenças em que ocorre total suspensão dos sinais vitais aparentes e também que, nesses casos, essas suspensões são interrupções propriamente ditas. São pausas temporárias de um mecanismo incompreensível. Passado certo tempo, misteriosas e invisíveis leis, mais uma vez, fazem mover as mágicas rodas e engrenagens. O cordão prateado não fora perdido para sempre, e nem o globo de ouro fora para sempre rompido. Mas onde, nesse momento, se encontrava a alma? O que tenho de contar agora diz respeito ao meu próprio conhecimento, à minha experiência positiva e pessoal. Durante muitos anos fui submetido a ataques de um distúrbio singular que os médicos denominaram catalepsia na falta de um termo mais definitivo. Apesar das tendências e causas imediatas, e até mesmo o diagnóstico final da doença ainda serem um mistério, seu caráter óbvio e evidente é suficientemente compreendido. Suas variações parecem ser principalmente nos graus. Às vezes o paciente permanece deitado por apenas um dia ou até um período mais curto, em uma espécie de letargia excessiva. Ele fica sem sentidos e aparentemente não se move, mas a pulsação do coração ainda é levemente perceptível, restam alguns vestígios de temperatura, uma cor pálida persiste nas maçãs do rosto, e ao se colocar um espelho sob seus lábios, podemos detectar uma apática, parcial e vacilante ação dos pulmões. Então, novamente, o transe pode durar semanas, até mesmo meses, enquanto a mais rigorosa avaliação e os mais apurados exames médicos falham em estabelecer qualquer diferença palpável entre a inércia e o estado que conhecemos como a morte absoluta. Com muita frequência, ele escapa do enterro prematuro apenas graças ao conhecimento de seus amigos de que ele fora previamente vítima da catalepsia, a consequente suspeita despertada e, sobretudo, a não decomposição do corpo. Por sorte, o avanço da doença é gradual. As primeiras manifestações, ainda que características, são evidentes. Os espasmos aumentam sucessivamente, mais e mais inconfundíveis, e duram mais tempo que os espasmos precedentes. Nisso está a principal certeza para o enterro. Os desafortunados cujo primeiro ataque atingir a seu caráter extremo, visto muito ocasionalmente, são quase inevitavelmente levados vivos à tumba. Meu caso não diferia em nenhum detalhe dos casos relatados nos livros médicos. Às vezes, sem nenhuma causa aparente, afundava-me lentamente em uma condição de semissíncope, ou quase desmaio, e nessa condição, sem dor alguma, sem agilidade ou movimento, ou falando precisamente sem pensar, mas com uma inerte consciência da vida e da presença daqueles que rodeiam a minha cama, permanecia até que a crise da doença me reconduzia, de repente, à sensibilidade perfeita. Outras vezes, fui rápida e impetuosamente atingido. Fiquei doente, entorpecido, e com frio e atordoado, e então, por fim, prostrado. Então, durante semanas, tudo era vazio, negro, silencioso, e o universo se tornara nada. Não poderia haver destruição maior. Destes ataques mais recentes, no entanto, despertei tão lentamente quanto mais súbita fora a sua ocorrência. Assim como o dia morre para os indigentes solitários e sem lar,
que vagam pelas ruas nas longas e desoladas noites de inverno, assim tão lenta, assim tão pesada, assim tão alegre, a luz da alma voltava a mim. Apesar dessa tendência ao transe, contudo, minha saúde em geral parecia muito boa. Não pude observar que ela estava totalmente afetada pelo mal predominante, a não ser, entretanto, por uma idiosincrasia que parecia ter sido induzida durante meu sono diário. Ao acordar do descanso, eu nunca adquiria, de uma vez, total controle dos meus sentidos e sempre permanecia, durante alguns minutos, mergulhado em espanto e perplexidade. As faculdades mentais, em geral, mas a memória em particular, ficavam numa condição de absoluta suspensão. Por tudo o que suportei não havia sofrimento físico, mas uma infinita aflição moral. Meus pensamentos se tornaram sombrios, falava sobre vermes, tumbas e epitáfios. Estava perdido em devaneios de morte e a ideia de um enterro prematuro tomou posse do meu cérebro. O terrível perigo a que eu estava sujeito me assombrava dia e noite. No passado, a tortura da meditação era excessiva. Recentemente, era absoluta. Quando a escuridão assombrosa se espalhara pela terra, então, com todo o terror do pensamento, eu tremia. Tremia como as plumas agitadas sobre o carro funerário. Quando a natureza não pudesse mais suportar a vigília, seria com esforço que me permitiria adormecer. Pois esse pensamento me dava calafrios. Que, ao acordar, pudesse me encontrar senhor de um túmulo. E quando finalmente conseguia dormir, era apenas para entrar num mundo fantasmagórico, sobre o qual, com amplas e dominantes asas negras, pairava, implacável, a ideia sepulcral. Das inúmeras imagens obscuras que dominavam meus sonhos, separei, para registrar, uma visão solitária. Pareceu-me que estava imerso em um transe cataléptico mais duradouro e profundo que o normal. De repente, senti o toque de uma mão gélida sobre a minha testa e uma voz trêmula e impaciente sussurrou: "Levante-se." Sentei-me ereto. A escuridão era total. Não podia ver a figura de quem me levantara. Não podia trazer à memória nem o período em que estive imerso no transe e nem o local onde me prostrei. Enquanto permaneci inerte, ocupado em esforços para recobrar meus pensamentos, a mão fria agarrou meu pulso com força, sacudindo-o grosseiramente enquanto a voz trêmula dizia mais uma vez: "Levante-se! Não ordenei que levantasse?" "E quem és tu?" perguntei. "Não tenho nome nas regiões que habito", respondeu a voz, lamentando-se. "Eu era mortal, mas sou um espectro. Eu era impiedoso, mas hoje sou digno de pena. Tu sentes meu tremor? Meus dentes batem enquanto falo, e não é pelo frio da noite sem fim. Mas essa morbidez é insuportável. Como podes adormecer tranquilamente? Eu não consigo uma trégua do pranto dessa agonia. Estas visões são mais do que posso suportar. Levanta-te, vem comigo para a noite distante e deixe-me abrir-lhe a sepultura. Não é um espetáculo de dor. Olha!" Olhei. E a figura invisível, que ainda me segurava pelo pulso, havia aberto os túmulos de toda a humanidade. E de cada espaço emergiu a abafada radiância fosfórica da podridão. Então pude ver os mais profundos abismos, e ali estavam os corpos envolvidos em seu descanso triste e solene com o verme. Mas ai de mim! Os verdadeiros mortos eram poucos, entre milhões, em relação àqueles que não pereceram. E havia um débil debater-se. E havia uma tristeza geral e sem descanso. E de fora das profundezas das incontáveis sepulturas vinha o sussurro das vestimentas dos sepultados. E entre aqueles que pareciam tranquilos em seu repouso, percebi que um grande número havia mudado, em maior ou menor grau, a rígida e incômoda posição em que foram originalmente enterrados.
E a voz disse mais uma vez, enquanto eu olhava atento: Não não é uma visão deplorável. Porém, antes que eu pudesse encontrar palavras para responder, a figura soltou meu pulso. As luzes fosfóricas se apagaram e as sepulturas fecharam-se com uma violência repentina, enquanto fora delas se iniciava um tumulto de lamentos desesperados, dizendo novamente: Não é! Oh, Deus, não é uma visão deplorável! Delírios como esse me visitavam à noite. Exerciam sua assustadora influência durante todas as minhas horas de vigília. Meus nervos ficaram completamente esgotados e me tornei vítima de um horror sem fim. Eu hesitava em cavalgar ou caminhar ou me permitir fazer qualquer atividade que me afastasse de casa. De fato, eu sequer ousava deixar a minha pessoa longe da urgente presença daqueles que estavam cientes da minha tendência à catalepsia, com receio de que, ao cair em um dos meus ataques usuais, eu pudesse ser enterrado antes que a minha real condição fosse confirmada. Duvidava do cuidado, da lealdade dos meus amigos mais queridos. Eu temia que, em algum transe mais longo que o normal, eles fossem persuadidos de que a minha situação era irreversível. Fui tão longe que cheguei a temer que eles talvez ficassem satisfeitos em considerar qualquer ataque mais prolongado como desculpa adequada para livrar-se de mim, todos eles. Era em vão que se esforçavam para me tranquilizar com as mais solenes promessas. Eu cobrava-lhes os mais sagrados juramentos de que, sob nenhuma circunstância, eles me enterrariam até que a decomposição tivesse avançado tanto que fosse impossível preservar-me além daquilo. E, ainda assim, meu terror mortal não dava ouvidos à razão, não aceitava qualquer conforto. Fui tragado por uma série de elaboradas precauções. Entre outras coisas, tive o mausoléu da família todo reformado para permitir que fosse prontamente aberto por dentro. A mais leve pressão sobre uma longa alavanca que ia até o fundo da tumba podia fazer o portão de ferro voar. Havia também um sistema de livre passagem de ar e luz e entradas para comida e água ao alcance imediato do caixão, planejados para a minha recepção. O caixão era calorosa e suavemente acolchoado. Era provido de uma tampa elaborada sob os princípios da caixa forte, com molas planejadas para que o mais débil movimento do corpo fosse suficiente para colocá-lo em liberdade. Além de tudo isso, havia suspenso no teto da sepultura um enorme sino, cuja corda, isso foi planejado, estendia-se através de um buraco no caixão e deveria ser presa a uma das mãos do cadáver. Porém, ai de mim, de que vale a vigilância contra o destino dos homens? E mesmo essas bem planejadas garantias bastaram para me salvar das mais remotas agonias do sepultamento em vida, um miserável condenado a esse sofrimento. Chegou uma época, como tantas vezes chegaram antes, na qual me encontrava emergindo da inconsciência total para um mínimo e indefinido sentido da existência, uma inquietação tórpida, uma resistência patética a uma dor intensa. Lentamente, no ritmo de tartaruga, o cinza débil do amanhecer do dia psíquico acercou-se. Nenhum cuidado, nenhuma esperança, nenhum esforço. Então, após um longo intervalo, uma campainha nos ouvidos. Então, depois de um tempo ainda mais longo, uma sensação de formigamento e tremor nas extremidades. Então, um período aparentemente eterno de agradável tranquilidade, durante o qual os sentidos, a despertar, esforçavam-se a razão. Então, um breve mergulho à não existência. Então, a súbita recuperação, finalmente, o tremor leve de uma pálpebra e imediatamente um choque elétrico de terror mortal indefinido que viu o sangue em torrentes das têmporas ao coração. É agora o primeiro esforço positivo para pensar. É agora o primeiro ímpeto
Para se lembrar, é agora um sucesso parcial, imperceptível. É agora a memória consegue assumir o controle de que, em certa medida, estou consciente do meu estado. Sinto que não estou despertando de um sono comum. Lembro que tenho sido acometido pela catalepsia. Agora, por fim, como por uma onda no oceano, meu espírito inquieto está totalmente dominado pelo repugnante perigo, pela espectral e eterna ideia. Durante alguns minutos, depois de ser dominado por esse ataque, abandonei-me sem fazer o menor movimento. E por quê? Não conseguia reunir coragem para me mover. Não ousei esforçar-me para me conformar com o meu destino, e, além disso, havia algo em meu íntimo sussurrando-me. Que era aquilo? Desespero. Uma espécie de desespero nunca conhecido por mim. O desespero sozinho, após longa hesitação, me fez erguer as pálpebras pesadas de meus olhos. Levantei-as. Estava escuro. Tudo escuro. Eu sabia que o ataque havia terminado. Eu sabia que a crise de minha doença já havia passado há muito. Eu sabia que havia então recuperado totalmente o domínio de minhas faculdades visuais. E ainda estava escuro. Tudo escuro. A intensa e absoluta escuridão da noite a durar para todo sempre. Esforcei-me para gritar. E meus lábios e minha língua seca moveram-se convulsivamente juntos na tentativa, mas nenhuma voz veio de dentro dos cavernosos pulmões que, oprimidos como se estivessem sob uma montanha, suspiravam e palpitavam com o coração a cada esforçada e vacilante inspiração. O movimento das mandíbulas nesse esforço para gritar em voz alta me fez perceber que elas estavam unidas, como é comum nos cadáveres. Sentia também que repousava sobre uma superfície rígida. E por algo similar, os dois lados do meu corpo se encontravam comprimidos. Até certo ponto, não me atrevia a mover nenhum dos meus membros, mas então, violentamente ergui os braços, que estavam abandonados ao longo do tronco com os pulsos cruzados. Eles se chocaram com uma sólida superfície de madeira que se estendia em uma distância de não mais de 6 polegadas sobre o meu rosto. Já não podia haver dúvida que repousava dentro de um caixão. E agora, em meio às minhas infinitas misérias, docemente surgiu o querubim da esperança. Assim que pensei em minhas precauções, contorci-me e fiz esforços espasmódicos para abrir a tampa. Ela não se moveu. Tateei meus pulsos, procurando a corda do sino. Não a encontrei. Então meu consolo se foi para sempre. E o desespero restante reinou triunfante, pois não pude deixar de notar a ausência do estofado que tinha preparado tão cuidadosamente. E então, também de repente chegou às minhas narinas o forte e peculiar odor de terra úmida. A conclusão foi precisa. Eu não estava na sepultura. Sofrera um ataque enquanto estivera fora de casa, entre estranhos, como ou quando, não consegui lembrar, esses estranhos me haviam enterrado como um cão preso a um caixão ordinário, impelido profundamente, profundamente, para sempre, dentro de uma vala comum e sem nome. Conforme essa terrível certeza se impunha assim até as mais profundas câmaras de minha alma, tentei, mais uma vez, lutar para gritar. Nesse segundo esforço, triunfei. Um longo, selvagem e contínuo urro ou grito de agonia ressoou através dos reinos da noite subterrânea. Ei! Ei, você! Respondeu uma voz rude. Qual é o problema agora, diabos? Disse uma segunda voz. Saia já daí! Completou uma terceira. O que você deseja gritando desse jeito, feito um gato selvagem? Disse ainda uma quarta voz. Enquanto isso, foi imobilizado e agitado sem cerimônia por alguns minutos
por um grupo de indivíduos muito grosseiros. Eles não me despertaram do meu sono, pois estava acordado quando gritei, mas me fizeram recuperar o total controle de minhas faculdades mentais. A experiência ocorreu perto de Richmond, Virgínia. Acompanhado de um amigo, havíamos avançado em uma expedição de caça, algumas milhas abaixo, pelas margens do James River. Anoiteceu. E fomos surpreendidos por uma tempestade. A cabine de um pequeno barco ancorado na margem, carregado de terra para jardim, era o único abrigo disponível. Fizemos o melhor que pudemos e passamos a noite a bordo. Adormeci em um dos beliches da embarcação. E os beliches de um barco de 60 ou 70 toneladas nem precisam ser descritos. O que ocupei não possuía qualquer tipo de colchão. Sua largura máxima era de 18 polegadas. A distância entre a superfície e o deck acima era precisamente a mesma. Tive grande dificuldade de me apertar para caber ali. Mesmo assim, dormi profundamente e a minha visão, pois não era um sonho e nem um pesadelo, veio naturalmente a partir das circunstâncias de minha posição, da inclinação habitual de meus pensamentos e da dificuldade a qual já me referi de reunir meus sentidos, especialmente de recuperar a memória depois de despertar de um longo tempo de sono. Os homens que me sacudiram eram os membros da tripulação do barco e alguns trabalhadores o estavam descarregando. Era da própria carga que vinha o cheiro de terra úmida. A bandagem em volta do maxilar era um lenço de seda, com o qual amarrei a minha cabeça na ausência da minha habitual touca de dormir. As angústias que suportei, de qualquer forma, sem dúvida, foram semelhantes à de uma sepultura real. Foram repletas de terror, foram inconcebivelmente terríveis. Mas do mal originou-se o bem, pois seu excesso despertou em meu espírito uma reação inevitável. Minha alma ganhou tônus, ganhou disposição. Saí de casa, fiz exercícios vigorosos, respirei o ar puro dos céus. Pensei em outros assuntos além da morte. Desfiz-me de meus livros médicos. Buchan queimei. Nunca mais li pensamentos noturnos, nem reflexões sobre cemitérios e igrejas, nem contos de suspense como este. Em resumo, tornei-me um novo ser humano e vivi uma vida de ser humano. Depois daquela noite inesquecível, afugentei para sempre as angústias sepulcrais. E com elas também foi varrida a catalepsia, da qual, talvez, elas tenham sido menos a consequência do que a causa. Há momentos em que, mesmo com o olhar sóbrio da razão, o universo da nossa triste humanidade adquire o semblante do inferno. Mas a imaginação do homem não é nenhuma carátis para explorar impunemente todas as suas cavernas. Ai de mim! O repugnante exército de terrores sepulcrais não pode ser considerado totalmente real, mas assim como os demônios em cuja companhia Afraciar fez sua viagem até Oxus, eles precisam dormir, ou podem nos devorar. Devem permanecer em seu sono, ou pereceremos.